não é fácil a gente ouvir a questão do diagnóstico de um câncer em um bebê. Criança tem uma força que a gente não tem noção. Helena, com 10 meses, me ensinou muita coisa. Eu sou a Juliana, sou a mamãe da Helena. Nós somos do Mato Grosso. Novembro e dezembro de 24, ela teve vários episódios de febre. E aí a gente foi várias vezes para o hospital da nossa cidade e era visto como uma virose. Em um dos episódios em casa, quando eu fui trocar, eu notei o abdômen distendido, né? Tava distendido e rígido do lado esquerdo. Então aí eu fui para o hospital, sinalizei ao pediatra que estava lá de plantão e foi quando ele pediu a tomografia. Mas a gente não teve nenhum diagnóstico fechado na nossa cidade de origem. E falou que a todo momento a Helena tinha que ir para um grande centro especializado devido à situação que ela se encontrava. A indicação era o Pequeno Príncipe. Aqui no nosso serviço, a gente acabou fazendo uma ressonância de abdômen. Pelas imagens, o diagnóstico de um nefroblastoma, que é o tumor de Wilms. Nos tumores renais, o que mais acaba acontecendo mesmo é a mãe mesmo fazer a palpação do tumor, né, na hora que está brincando, vendo a criança, ela mesmo notar que tem algo diferente no abdômen. A febre não é tão usual, apesar de poder acontecer, às vezes sangramento na urina, são outros sintomas que podem acontecer nesse tipo de tumor. É o tumor renal mais frequente na infância. Mas no caso da Helena, ele não estava só cometendo um rim, que é o mais comum. Então ela tinha um nefroblastoma, né, um tumor de Wilms bilateral. Isso corresponde a menos de 5% dos tumores renais. O tumor de Wilms aqui da Helena foi tratado também junto com o Comitê Brasileiro. Todos os exames, todas as imagens, até as discussões que eram feitas no Comitê Brasileiro indicavam que o rim esquerdo teria que ser feita a retirada total. A previsão era de 5 a 6 horas e a cirurgia dela durou 10 horas. Um anjo que Deus colocou aqui conseguiu que a Helena hoje permanece com 25% do rim esquerdo. A ideia é que eu reduza ao máximo essa lesão renal, porque como eu tenho nos 2 rins, eu preciso preservar a parênquima renal, porque infelizmente uma porcentagem razoável desses pacientes às vezes evoluem com necessidade de diálise, que é o que a gente não quer. Então ela foi submetida à quimioterapia pré-operatória e ela foi então para uma ressecção desses tumores, né, que eram nos 2 rins, com preservação do parênquima renal. Ela evoluiu de maneira satisfatória, sem necessidade da diálise, que é sempre o maior medo e maior preocupação que a gente tem. E depois, com o resultado da patologia, ela precisou mais quimioterapia no pós, que é para consolidar o tratamento. Mas deu tudo certo, não teve grandes intercorrências e ela finalizou o tratamento há pouco. Numa conversa com uma psicóloga, falando sobre a família, sobre o momento, sobre o caso da Helena dentro da UTI, ela montou um material com um desenho e uma carta, como se a Helena estivesse falando para a irmã. E ficou como se a Helena tivesse escrito para Ana: ó, irmã, tô aqui, tô com saudade das nossas brincadeiras, pinta esse desenho bem bonito para que eu possa lembrar de você. E isso ficou colado lá no leito da UTI. E depois a gente foi pro quarto, carregou isso e a gente tem essa memória desse momento, mais um momento assim que o Pequeno Príncipe, os profissionais trouxeram para deixar isso mais leve. Então, a atuação da psicologia no serviço de oncologia pediátrica faz com que seja possível, a partir de uma avaliação de todo o contexto, fazer com que um período que já é inerentemente difícil, já é possivelmente traumático, não seja uma cicatriz tão profunda na história dessa família. E isso se dá de várias formas, incluindo a integração entre os irmãos, o convívio com outros membros da família que possam vir visitar, ou que possam enviar cartas, ou que possam estarem presentes de alguma forma ao longo desse processo. E no caso da Helena, um ponto que trazia muito sofrimento para os pais era o da irmãzinha em casa, sem poder ter o contato direto com a Helena. Uma irmãzinha que também sentia falta dos pais, né? E que não tinha total compreensão de tudo o que estava acontecendo. Essa cartinha foi uma tentativa de amenizar
um pouco esse sofrimento e trazer uma possibilidade de conexão entre as irmãs. O diagnóstico precoce na infância é de extrema importância, porque cada vez mais a gente vê que a cura é possível. Diferente dos adultos, a gente cura mais de 80% hoje das crianças. E quanto mais precoce, quando eu não tenho metástase, eu diminuo às vezes toxicidade, menos tratamento, uma chance enorme de ficarem bem essas crianças. O Hospital Pequeno Príncipe, né, ele é uma referência. A gente vem sim atingindo aí uma grande chance de cura para os nossos pacientes, com uma sobrevida boa, quando a gente compara até já com grandes centros ou até com estudos internacionais. E a gente está aqui para realmente receber todos esses casos desafiadores e quando se faz necessário a vinda para cá, a gente trata da melhor forma possível. Foi um baque, né? Porque quando a gente vem, eu imaginava que eu ficaria aqui a cada 3, 4 meses e eu acabei ficando 10 meses aqui em Curitiba. Mas foi muito tranquilo porque a gente ensinou o tempo todo que se fosse para mim sair daqui com a minha filha curada, eu ficaria o tempo que fosse necessário. E aí aquela equipe incrível, né? São pessoas que estiveram com a gente a todo momento, que fizeram de momentos que seriam de aflição, de descontração, na verdade. Então a Helena sempre entrou para as outras quimioterapias ali com muita alegria. Acho que essa parte de humanização, de você realmente preparar os profissionais é diferenciado. Em nenhum momento eu tive dúvidas aqui dentro do Pequeno Príncipe, justamente pelos esclarecimentos que me trouxeram. Eu acho que essa é a grande mensagem que eu tiro daqui. Tô indo embora com a minha filha curada, né? Fala, ó, vocês querem saber mais da história dessa guerreirinha? Deixe seu like e inscreva no canal do Pequeno Príncipe. Um beijo!